Olá, amigos do canal Minuto do Rodeio, Eugênio José por aqui, estou em Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Acho que para quem é mais das antigas, quando se fala em Cacilândia, Cassius Clay Ferreira, né? Isso. Cassius Clay Ferreira. Cássio, como que começou a sua história de rodeio? Da onde surgiu, como é que chegou até você a montar em touro? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É até engraçado falar como que surgiu isso aí. Que meu pai, na época, tinha uns arrendamentos e tal, e eu sempre fui invocado em montar em bezerro. E na época não era tanto, assim, nosso esporte, que como é o rodeio, assim, como se diz, evoluído, igual é agora, né? Porque não existia. Era um trem mais Você não tinha uma selvagem. arena, você não tinha uma arena, você não tinha um brete pra montar em nada. Então, no fundo aqui desse sítio que você tá aqui comigo aqui, ao fundo aqui tinha um amigo meu. E nós começamos a montar em bezerro escondido dos pais. Ia pra lá, fechava os bezerros e sempre montando em bezerro, montava. Aí foi se destacando. Meu pai não aceitava que eu montava, tal, e depois no final acabou aceitando. Foi indo bem. Mas começou assim, por causa dos arrendamentos, eu andava a cavalo todo dia e gostava de mexer com a criação e fui montando e fui aprendendo. E aí, como é que passou da brincadeira do bezerro pro boi, pra arena, até chegar no rodeio? Como é que foi esse ciclo antes de chegar no rodeio profissional? Deixa eu te contar, não foi fácil não, porque na época era muito difícil, né? Mãe não deixava, eu era de menor, eu comecei a montar em rodeio com 15 para 16 anos. Então era dificuldade para você arrumar um convite, era dificultoso para você arrumar um convite. Mas aí a gente começou a ir nos pequenos rodeios na região e divulgar, já começou a ganhar uns prêmios, aí já começa a dar tudo certo, né? Aí você já começa os convites, as comissões já te vê melhor, né? Já te convida um, te convida outro. Mas você tem que estar sempre ganhando prêmio, senão você é esquecido mesmo. E eu acho que isso faz parte do processo. Você não, com a molecada, o que eu tenho que fazer para ganhar uma oportunidade? Você tem que montar bem onde você está. Você montando bem onde você está, você vai chegar, né? É isso que eu falo, porque na época que se destacou, em Castelão já teve muito peão, destacou pouco, sim, em termos de ganhar muito prêmio, essas coisas, mas sempre tinha peões de Castelândia, todas as finais, quase na região nossa aqui. Existia algum peão que você era referência sua quando você estava nesse começo, assim? Algum peão daqui ou de outro lugar? Você se inspirava nele? Deixa eu falar pra você, não, eu não, na época assim, não tinha aquele que eu falava, vou ser igual a ele ou melhor que ele. Nem tinha de ver também, Não né? tinha, porque como é que você vê? Você só encontrava no rodeio. Hoje tem internet, tem tudo, é mais fácil, né? É mais fácil. Você falava, vou me inspirar naquele cowboy, né? Uhum. Mas na minha época não, na época era como se diz, terra de bravio mesmo, né? Tinha que desbravar a coisa. E como é que chegou o primeiro rodeio profissional? Como é que foi a história disso aí? O primeiro rodeio Ou profissional. amador, que naquela época tinha muito rodeio amador também, né? Era muito comum você montar um amador e depois profissional, mas o amador já era quase um profissional. Então, deixa eu te falar pra você, eu nunca montei no rodeio amador, você acredita? Não, nunca montou? Eu sempre já fui, assim, Direto um profissional. a luz clareou mais rápido pra mim, que eu já fui direto profissional. Um dos primeiros rodeios que eu montei, eu me lembro como se fosse hoje, foi em Lagoa Santa, que é aqui perto. Eu sei onde é ali. Lagoa Santa, cidade turística ali. É Então, turística ali. então ali foi o primeiro rodeio que eu encaixei como profissional e já entrei na final, ganhei segundo lugar. No primeiro rodeio, Primeiro segundo. rodeio já encaixou. Aí foi abrindo as Aí portas dali na região. já- Aí foram abrindo as portas, foi até chegar no estado de São Paulo, que você sabe que é o grande impacto que dá quando você chega em São Paulo, que você começa a ganhar os prêmios lá e você é conhecido. Aí você se torna um peão. Você ganhou quantos carros, moto? 22 carros e 24 motos. 24 motos. Os principais rodeios que você ganhou, assim, os maiores? Os principais rodeios que eu ganhei, eu vou começar pela minha terra, né? Que é Cacilândia, Cacilândia. Paulo de Faria, Palestina, Santa Fé do Sul, Aparecido Tabuado, Chapadão do Sul, já ganhei Araxá, Minas Gerais, carro também. Então em Barretos já ganhei O primeiro título, você lembra? De campeão? primeiro título de campeão. Boa pergunta, hein, rapaz? Ou quando foi a primeira moto, ou quando foi o primeiro carro? Primeira moto que eu ganhei foi em Guapiaçu. Já em São Paulo. Foi em Guapiaçu, acho que sim, ganhei segundo. Primeiro era um carro, um Gol. Eu lembro como se fosse hoje, o Ari Pacheco ganhou o carro e eu ganhei por meio ponto, perdi e ganhei a moto, ganhei segundo. E o carro? Primeiro carro? Primeiro carro foi aqui em Cacilândia. Aqui você ganhou quantas vezes? Duas vezes. 2 vezes? 2 vezes na cidade de Cacilândia e sempre teve um rodeio,
perto aqui de Cacilândia, que eu não sei se você já ouviu falar, que é o Cerca, clube de equitação que temos aqui. Não conheço. Dava um carro também, então era 2 rodeios por ano que dava carro em Cacilândia, porque o Cerca faz parte do E município. você ganhou no cerca também? Ganhei também, um carro. Ganhou um carro lá também. Então aqui, Castelândia. E montar em casa? É diferente de tudo? Pelo amor de Deus, eu estou vendo o que o meu filho está passando agora, com aquele primeiro ano que ele monta aqui, né? Esse ano agora. Mas é uma pressão, ele mesmo veio e falou comigo, falou, pai, que pressão que é, hein? Porque a gente é muito conhecido, eu sou nascido aqui em Cacilândia. Meu pai tocou açougue 23 anos aqui. Então nós é Tem aquela cobrança, ó, vou lá te ver. Nossa senhora. Tô torcendo por você. Só do cara faz. Você não sabe o que você causa no cara. Meu Ó, eu vou lá amor. torcer pra você, você vai ganhar. Rapaz, isso é um trem assim que só quem montou em casa que sabe. Aí dá aquela pressão, que você sabe que é uma pressão que é... Se você montou bem, se você ganhou, parabéns. Se você caiu, mas você não presta, não foi bem, você não vai aprender a montar mesmo. Fui lá te ver e você caiu. Fui lá te ver, você me envergonhou. E sempre tem esses comentários, né? Esse comentário aqui às vezes chateia a gente. Chateia, talvez queira ou não, porque só a gente sabe a pressão que a gente tem dentro de um brete, né? Você montou quanto tempo? Eu montei de 15 para 16 anos. Eu parei muito novo, parei com 32 anos. Alguém que parou na mesma idade que eu. Eu também parei com 32 anos. 32 anos. Mas você parou porque quis ou foi contusão? Ô, Eugênio, eu vou te falar bem em sinceridade. Foi um pouco de contusão, que eu machuquei os 2 joelhos. Tive uma cirurgia no ombro. E, assim, cansei também de viagem. Viajava muito sozinho. Porque você tá mais distante de todo mundo, né? Porque você sabe que aqui, o queira ou não queira, é São Paulo mesmo, que é o lugar do rodeio. Então eu viajava muito sozinho, então eu fiquei muito assim, fui cansando. Aí vem os filhos, né? Falei, eu vou parar. Daí eu parei. Tentei parar uma época, É assim, parei, né? fiquei um ano sem montar em boi. Depois voltei a montar. Caramba, você vê, eu acredito que eu nunca montei com o Cassius. Eu vi muito na televisão, né? Vi muito na televisão e eu, de fato, como eu sempre falo, eu não gosto de perguntar nada, né? Eu gosto de conhecer a história. É muito parecido com a minha. Tentei parar um ano, aí depois voltei mais um pouco, depois... Você lembra quando foi o último rodeio? O último rodeio que eu montei, eu acho que, se eu não estiver enganado, foi aonde eu comecei, com a Lagoa Santa. Lagoa Santa. Eu acho que foi um dos últimos rodeios que eu montei. Foi Lagoa e Jataí, é por aí, foi nesse termo aí, um dos últimos rodeios. Qual o touro mais duro que você já montou? Mais difícil? Na sua opinião? Eu montei vários touros duros, hein? Ou alguns deles? Eu montei já no Avalanche do Renato Zanovello, que era um boizinho bem derrubador. Eu montei no Rominique, que é do Valtinho Goiatuba, um girinho bem embaçado. E vários bois, montei boi do Neto Gerto, como Chacrete, como Juazeiro. Montei boi do Paulo Emílio, montei boi do Beto Tribulato, que tinha na época lá no Barreto, um boizinho cego dele, eu esqueci o nome dele. Um boi difícil de montar, rapaz. Eu esqueci o nome daquele boizinho. Ele tinha uma boiada. Nossa, Beto Tribulato sai de baixo, despacho. Não, despacho não, o outro, sem ser o despacho. O primeiro dia ele derrubou o Marquenga, na época que nós fomos os 10 melhores brasileiros, contra os 10 melhores internacional, um dos primeiros internacional que teve em Barretos. Eu montei nele também, um boi muito difícil. Everest, do Renato Zanovello, um boi difícil também. Qual foi, se fosse para você escolher a sua melhor montaria de todos os tempos, qual foi? Que foi inesquecível? Eu vou falar uma coisa para você, uma montaria das melhores, que ninguém tem gravado, e eu não tenho também. Foi no aquele boi amarelo que era do Martim Pereira. Seco? Não, Seco eu ganhei nele já. Eu sei que tem montaria que eu lembro muito do Barretos, bem. de Santa Fé ganhei também nele. Prateado, do Martim Pereira. Prateado, do Charolão, que era do Neto. Eu montei nele em Barretos, depois montei ele em Paranaíba. Eu ganhei você era dessa, você não paga direito. Direito. Né? Em Paranaíba eu ganhei o carro dele. Foi uma das melhores montadas da minha vida. Que eu tento achar essa montada e não consigo, porque era fita cassete. Era fita cassete 94, 93, 94. Aí o Diogo, o melhores montarias, vocês que... É, por aí. Esse Popar de Paranaíba. É, vocês que tem os relíquias, o Bisão. Bisão, por isso que o Bisão esse tempo ele arrumar, ele não... Vocês que tem quem puder achar essa montaria. Esse Popar Paranaíba, touro prateado na final. Pensa numa montada. Uma das melhores. Qual título que você perdeu que doeu mais? O título que eu perdi foi em Barretos, que me doeu muito. Só Barretos, né?
Você entrou em primeiro, né? Entrei em primeiro na final e caí do Avalanche, que eu acabei de falar pra você, do Renato Zanavera, que o boi, pra você ver, eu tava bem despontado na semifinal. Parei no boi, quando eu fui sair fora, o boi me deu uma chifrada na minha orelha, minha cabeça me desmaiou, cortou a orelha. Aí fui pro hospital, dei os pontos, voltei pra montar e não aceitaram pro outro, eu tive que montar e caí do Avalanche. Eu tava em primeiro, bem despontado, ganhei sexto. Naquela época era... Fabrício ganhou na caminhonete, quando lançou a Mitsubishi. 92. Quando lançou aquela Mitsubishinha. Fabrício Certo. ganhou no granito. Você perdeu ela, então. Perdi Essa ela. doeu mais, então. Essa foi dolorida. Mas esse foi o título que mais doeu, certo? Porque você falou as circunstâncias aí. Agora um que se você perdeu assim, que foi culpa sua mesmo, assim, que não era... pra você Erro cair. meu. É. Ah, eu vou... Ou foi esse também? Ou nesse não tinha jeito? Né? Que era um boi pulador, né? Era um boi bem pulador. Era um boi bem pulador, que foi nesse também. Mas eu perdi um título também lá em Pontes Lacerda. Longe. Longe. 7,98. Caí de um boi em primeiro de nota, ainda ganhei segundo. Um título também que dava pra mim ter, como se diz, ter forçado mais o corpo para segurar mais um pulo, né? Você chegou a morar em São Paulo? Morar eu não morei. Eu fiquei uma época, quando eu fui para São Paulo, quem me levou para São Paulo se chama Beto Junqueira, que é o tio do Flávio Junqueira. Uhum. Eu morei lá na fazenda Paiolinho, lá em Olímpia. Ah, na Eu Paiolinho. fiquei tratando de boi lá para ele Eu fiz uns curso de 3 montaria meses. lá. Paiolinho. Você ficou lá? Não, Você foi lá? não, eu fui fazer curso só com o Adriano lá. Então, o Adriano ficava, eu e o Adriano ia lá. Eu fiquei lá 3 meses tratando de boi e viajando. Fui para Paulínia, eles que me, como se diz, o Beto, o Flávio, que me... E você tinha um companheiro? Você falou que você viajava muito sozinho, mas chegou a ter algum companheiro de viagem, um cara que mais viajou com você? Olha, aqui era muito difícil você arrumar convite para os povos. De vez em quando a gente leva um, levava outro, mas um, assim, frequente mesmo, que falava, ô, Eugênio, nós vamos essa semana, vamos na outra, nós vamos na outra. Não, não tinha. Não tinha? Não. Teve sempre que ficar Sempre ficava mais só. trocando, mas mais sozinho. Uhum. O que significou o rodeio, a montaria em touro pra você, assim? Se fosse pra você fazer tudo de novo, você faria tudo de novo? Mudaria alguma coisa? Ô, Eugênio, eu vou falar para você, eu faria tudo de novo. Porque só quem monta em touro sabe o tanto que é... Assim, você... Como que eu vou falar? Adrenalina, aquela coisa que você fala, eu vou parar nesse boi, vou mostrar que eu sou melhor que ele, vou tentar parar nele, E a né? sensação de ganhar o Sensação carro. de você ganhar. A sensação de você ganhar, você sabe que é sem explicação, né? O que você ganha, você se sente bem, né? Uhum. Então, para mim, montar em touro sempre foi a minha... Desde pequeno, igual nós começamos o nosso papo aqui, desde pequeno foi a minha vocação. Eu tive chance de fazer teste em Corinthians, jogar futebol. Ah, você era boleiro? Eu era jogador de futebol, eu era muito bom de bola. Mas não fui, por causa da vocação que eu tinha na época de montar em touros. Mais um que deixou o futebol pelo rodeio. E o Leonardo, meu filho, é muito bom de bola. Teve chance também E também... de fazer os testes dele. Ele não quis, que é boi. Ele é o pai de Leonardo Castro, que montou no CRP. E aí essa nova experiência, que uma coisa é você montar no boi, e outra coisa é ver o filho montar no boi. Como é que começou? Falar um pouquinho da sua experiência com o Leonardo. Como é que começou? Quando ele chegou, pai, eu quero montar em boi. Você já esperava, não queria? Como que era isso? Acho que nenhum pai quer. Vou ser bem sério pra você, porque a gente já passou por aquilo, pelaquela experiência, né? Agora você entende seu pai lá atrás. Agora eu entendo meu pai e minha mãe, que não deixava, na época, não deixava eu montar. Porque hoje você vê e hoje os touros, que largura que estão esses touros? Estão bem treinados, são, como se diz, são profissionais também do rodeio dos touros, né? E hoje é muito difícil a gente ver. Eu fico nervoso, eu tremo, eu tento disfarçar em frente à televisão. Porque eu nunca fui no rodeio que o Leonardo estivesse montando aí em São Paulo. Só vi ele montando aqui, pessoal, ao vivo aqui em Cacilândia, né? Ao vivo só em Cacilândia? Só em Cacilândia. Então eu não fui ainda. E como se diz, você falando aí, começou a montar aqui no sítio, né? E eu sempre com o pé atrás, Leonardo. Escondido ou não? Não estava nos garrotinhos, começou a montar nos bezerros, e logo eu vi que ele já estava influenciado. Aí o tio dele, que é o Fernando, comprou um colete para ele, o vô comprou um capacete, e eu só com o pé atrás. A mãe dele sempre não estava querendo deixar também. Mas aí eu vi que ele tinha futuro mesmo. Aí quem mais incentivou o Leonardo a montar foi o Richard, que é meu genro. Que eles andavam junto, que ele levou o Leonardo muito, dirigir, porque o Leonardo tem idade, né? Mas ele incentivou bastante. E ele teve um ou dois carros? 2 carros. 2 carros, assim, difícil hoje ter carro e ganhar. Então, na hora que ele ganhou o carro, o que você sentiu ali, rapaz? Nossa senhora, ele ganhou o primeiro carro em que ele ganhou lá em Campo Grande, né? Era um Golzinho usado, né?
Ele tava montando. Aí eu deitei, eu pensei, o Leonardo vai acabar ganhando esse carro, né? Tava montando bem, tava em primeiro de nota. Aí, tô dormindo aqui no sítio, minha mãe chegou no outro dia de manhã bem cedinho aqui. O Léo ganhou. Falei, que benção de Deus, é um dos primeiros de muitos que vão vir. Aí, logo ele vai ganhar o outro também. Foi lá na Rinópolis. Em Rinópolis, né? Então, Na CRP. mas é uma experiência totalmente diferente. Deus me perdoe. Você foi em todos os rodeios que você quis ir? Ficou faltando algum? Ou em todos os rodeios grandes você ficou algum para trás? Não, eu acredito que um rodeio grande que eu na época que era grande era Jaguariúna, né? Uhum. Eu não tive o convite, nunca fui em Jaguariúna, né? Colorado eu tive um convite uma vez, não pude ir machucado. Entendi. Você não montou lá também? Não. Outro rodeio grande também. Montei em Maringá no tempo da Espora de Ouro. Você lembra da Espora de Ouro? Sim. Montei em Maringá pra frente, mas em Colorado eu não tive o prazer de montar. Colorado e Jaguariúna foram os rodeios que você não... Que eu não montei, que eu tinha vontade de ter participado. Você quebrou tabu de muito touro? Quebrei tabu nos par de touro. Passou muita raiva com o tropeiro? Ah, eu passei uma raiva no povo, hein? Passava raiva neles, mas de vez em quando eles me derrubavam, eles achavam bom. Era uma provocação sadia, né? Sadia, o cara é sadia. Eu chegava Acho que falta isso hoje. Eu chegava no rodeio Paulo Emílio mesmo, era muito amigo meu na época. O que você já tá fazendo aqui, Mato Grossense? Aquela brincadeira sadia, né? Então, a gente sempre estava junto, não tinha essa inimizade. E hoje também acredito que não tenha, né? Que o rodeio hoje é mais ainda, mais evoluído. Tem menos do que- aquelas provocações Isso. que era sadia, sim. Isso, Sadia não era, não. Não, Não era muito sadia. não era muito mesmo, não. E qual Assim, história que você quebrou tabu, assim? Qual que foi mais, assim, que você... eu quebrei tabu de um tal de Castigo, que era que o Camisa tomava conta dele, que ele era do Gabriel Garcia, aqui de Santa Fé, um boizinho duro de mantão. Eu não cheguei a conhecer, não. Quebrei o tabu dele. Quebrei o tabu desse Romeni que eu citei no começo. Foram diversos touros, assim, mas não lembro, assim, de cabeça a gente está muito tempo afastado, né, e a mente vai faltando às vezes. Tem hora que a gente não lembra das coisas. Né? Chega que falar as coisas pra mim, eu falei, eu fiz isso. Hora a A gente vai esquecendo. Mas As parei contusões, muitos boi duro. as contusões suas, quais foram? Foram o ombro, fiz cirurgia no ombro, nos 2 joelhos e virilha. Uma contusão mais séria que eu tive. A virilha. Falar que eu quebrei alguma coisa montando em touro é mentira, eu nunca quebrei nada. O Só desgaste. joelho foi ligamento? Os 2 ligamentos. E agora eu tô com um problema no quadril, que eu vou ter que fazer uma cirurgia. É herança do... Pode ser herança do rodeio. Mas eu vejo falar aí, Eugênio, que tem muita gente que nunca montou em touro e teve esse problema que eu tô tendo no quadril, que eu tô com dificuldade para andar. Por isso que eu nem vou muito nos rodeios hoje acompanhar o Leonardo, porque eu não aguento andar muito. Entendi. O problema no quadril, tem que fazer cirurgia, tem que pôr uma prótese. Mas não sei se é devido à circunstância de ter montado muito em touro ou é o dia a dia mesmo. Você falou assim que não teve uma pessoa que você se inspirou, assim, mas qual foi um cara que você viu montar, que montou com você, que é da sua época, assim, que você admirou, assim? Da minha época, que sempre falo, o Adriano é um grande peão, né? Campeão, mas um cara que me inspirava muito, que eu andei muito com ele, é o Rogério Ferreira. Rogério Ferreira. Para mim, foi um dos melhores peões, foi um dos maiores peões que teve no Brasil. De todos os De tempos. todos os tempos. Incluindo os atuais. Incluindo os atuais. Sem dúvida. Para mim, o Rogério é um peão disparado na época que montava, não tinha boi, porque ele não, já vi que ele não quebra tabu de boi duro também aqui. Que tinha uma turma boa, você fazia parte dessa turma, mas tinha um top ali que era complicado ganhar deles, né? Fabrício, Gilmar, Rogério, Doidinho. Doido, Adriano. Adriano é sem dúvida. Cara, né? que você fazia parte, você pegava um top 20, você tava no meio ali. Isso, sem mas dúvida. esses caras, Era era difícil trazer dinheiro pra casa com eles montando. com eles montando, se eles pegassem os bois certos, não tinha jeito não, hein? Os homens não piavam, não. Até os errados também. Os errados eles faziam pular certo. Os errados eles faziam pular certo. A pergunta polêmica de toda Você acha que a boiada era mais dura, difícil de montar naquela época? Como na sua visão, como que você vê isso? Como que eu vejo isso? A boiada era mais difícil de montar naquela época, porque hoje o tropeiro investe muito em touro, mas ele quer um boi de nota, né? E na época os tropeiros queriam derrubar, né? Não importa como, se era arrastando pro Se era prancheando, se era mandando a cara, o chifre pra cara, eu queria derrubar na época. Agora não, eles querem touro de espetáculo, né? Por isso que eu falo, na nossa época era, sei, é uma pergunta que eu também sempre faço. Será que era mais difícil ou será que era mais fácil? Não sei.
Mas na época tinha uns boi bem derrubador, né? Nossa senhora, hoje tem uns boi pulador, boi de 90, de 91, mas na época tinha boi também de 90. Mas era derrubador demais, né? Os boi eram mais derrubador. Aí o Formiga faz aquela polêmica toda, deu um rolo aqui, velho. Conversei na internet. O Rogério também já falou, né? Mas são épocas diferentes também. São épocas diferentes, As coisas tudo, né? muda tudo aqui. Igual eu tava conversando com o Bebinho, se fosse para os peões de hoje andar 40 km para montar num boi de bicicleta, igual eles faziam, eles iam também, que hoje tá mais fácil. É lógico, vai acompanhando. Outras coisas são mais difíceis, eu acho que hoje tá mais competitivo, né? Naquela época um cara ganhava mais. Eu acho que ganhava mais dinheiro naquela época, eu acho. Apesar de tudo, eu acho. Eu falo que tinha muito carro na época, né? Muito carro. Tinha muito carro, muito rodeio. Hoje tem bastante rodeio, lógico que tem. Mas era muito rodeio que dava carro, né? Então o carro valia dinheiro, né? Valia mais dinheiro do que hoje. Porque hoje, vamos comparar isso, vai num rodeio numa equipe dessa daí, é 10 mil, 8 mil. Na época o carro valia isso, já valia 7 e tanto. Hoje um carro vale 40, 50, se fosse, né? Comparação, né? Vale muito mais hoje. É. Vale muito mais. Mais de 50, né? É. Qualquer carrinho, né? Qualquer carrinho hoje é mais de 50, qualquer carrinho. Mas é isso aí, rapaz. Então hoje, o que eu acho mais difícil hoje é que o cara tem que ser cavaleiro mesmo, tem que ser arrojado, porque hoje mudou muito, né, Eugênio, com aquelas esporas, hoje, né, nossas esporas Você chegou a pegar a transição dessas... Com que ano você parou? Parei em 2008, 2006, 2007, por aí, 2007, por aí. Então você pegou a espora lisa. Peguei, já montei com ela. Você tinha dificuldade? Aí eu acho que como a gente montava, porque a gente montava muito apertado, né, corda, né? Nós montávamos mais garrado, mais na força, né? Então as rosetas, sem dúvida, ajudavam bastante, porque a nossa espora era bem garradeira, né? Hoje você é lisa, né? Os cowboys não for tiver o equilíbrio que tem que ter, não consegue nada, não. Você chegou a receber alguma proposta dos Estados Unidos, alguma coisa? Sim, veio um convite para mim na época, eu machuquei o ombro. Você não podia? Tinha uma mulher, eu conheci uma mulher em Divinópolis, que chama Joana Bueno. Sei. E você conhece ela? E me tornei amigo dela. E nesse Divinópolis eu ganhei o campeão. Eu fui discípulo do Espírito Santo em 4 rodeios seguidos. Eu ganhei 3 rodeios e um segundo. E sempre em contato com ela. E ela me arrumou o convite para mim. Ela mora na Califórnia, né? Sim, acho que ela mora até hoje. Ela tinha uma loja de country, né? Ela tinha uma loja country lá e eu conheci ela em Divinópolis. Tive a honra de conhecer ela. E sempre ela mandou o convite para mim. Ela falou, não, você pode vir. Que ela fazia intercâmbio de cowboy na época, não sei se você lembra. Trazia os americanos, levava os brasileiros. Aí eu não machuquei, fiquei 6 meses parado, aí também já não quis mexer mais, aí nem fui mais. Porque já estava dando certo aqui, eu falei, vou ficar por aqui, né? E o dinheiro aqui era melhor também, né? Era bem melhor, não era igual hoje, não era essa loucura que é hoje, né? O dólar era meio 1 por 1, né? Meio baseadão, meio né? baseadão. Mas é isso aí. Você teve, fala assim, as histórias de alojamento, assim, acontecia muita coisa, né? Bicho, Você tem alguma passagem, você lembra assim? eu tenho uma passagem. Lá em Alcinópolis, nós estávamos dormindo no alojamento lá, eu tinha uma corrente muito bonita de ouro. Dormi e me roubaram ela. Você vê que passagem bonita é Que essa. passagem? Então, essas passagens que a gente tem, né? Era mais assim, eu acho que hoje você se sente mais confortável, que seu peão seu filho vai pro rodeio, hoje as coisas são mais uma casa, todo mundo... Naquela época era difícil, e era até perigoso também, que era muita brincadeira boba também, que tem hora que era complicado, né? É hoje igual, sim, igual você falou, meu filho vai para um lugar, os alojamentos deles, tal. Já são a equipe, né? Já estão andando junto direto, né? Então já não tem aquela falsidade, aquele estranho que você vai deitar, talvez. Porque na nossa época, você lembra que a gente jogava o colchão no chão e você dormia. Não tinha desse alojamento para nós. Pagava uma consola, às vezes, alguns rodeios. Mas não dava o alojamento. Então você tinha que se virar. Talvez você ia para casa de um conhecido, ou você alugava uma casa com mais 3 ou 4 desconhecidos para você ficar. E assim por diante, né? Então assim que era a vida. Não era fácil, né? Não era fácil, mas na vida boa, né? Muitos ônibus na vida? Nossa senhora, na vida. Muitos anos fui montar em Paulínia. Peguei o ônibus aqui, menina, era meia-noite. Meia-noite, andamos, cheguei em Paulínia, cheguei perto de Paulínia, que o ônibus não ia até lá, cheguei na cidade, acho que é Limeira. Isso é Campinas, Limeira? Campinas, perto de Campinas. Cheguei lá, meu irmão,
Cadê o ônibus pra essa Paulínia? Lá uns 30 e poucos quilômetros, vamos pro só circular agora. E eu frouxinho de ônibus. A gente é meio bobo, né? Leva um mundo de mala quando é no começo, né? Eu com aquela malaiada, uma bota apertada no pé. Falei, meu Deus do céu, é hoje. Fui até na última linha, o cara falou, daqui uns 2 quilômetros é o recinto. Falei, meu Deus do céu, já era 1h30 da manhã. Sofrimento, rapaz do céu. Negócio de Uma vez eu lembrar. andei nessa em Divinópolis também, eu fui de ônibus também. Em Divinópolis? E pra chegar nesse hotel, moço do céu, era hotel, já tinha hotel na época do aniversário. Rapaz. Rapaz, e com 2 malas no ombro, o ombro chegou tudo. Moço, eu andava lá de noitão, só andava no meio da rua, aqueles cachorros latindo nas grades, que dava um medo da gente. Chego lá no recinto, entendeu? O caminhão do Bedson, que nós ia dormir dentro do caminhão. Amarrei dentro da gaiola e dormi. Cadê? Ninguém. Só que eles negam no braço, essa grossura, montando arquibancada e barraca. 1h30 da manhã, quase 2 horas da manhã. Eu falei, o quê? Eu vou dormir aqui mesmo, frouxinho. Subi pra cima da arquibancada, pus uma mala aqui de baixo, bracei com a outra. Ê, patrão. Vida do cowboy antigo, né? Você acha que essa dificuldade que dava... Que dá mais garra na O que gente? é esse negócio que o Formiga falou e as pessoas não entenderam direito? É, tipo assim, dava um pouco mais de garra, assim, porque se passa, era mais sofrido. Era mais sofrido, né, cara? Sem dúvida. Porque isso era, né? Era mais sofrido. Era, o começo sempre é difícil, mas hoje se torna mais fácil. Para os cowboys de hoje, né? Pra você ver, hoje, e voltando igual eu falei pra você, não tinha arena. Hoje qualquer sítio na região tem uma arena, tem uma boiada pra você treinar, aqui eu tenho um, ó. Então hoje se tornou mais fácil. Nós não, nós tínhamos que andar de bicicleta. Pra ir montar, escondido. Quem tinha bicicleta? Quem tinha, e carregando outro na garupinha. E tudo mais. Então, Era um pouco mais difícil, né? Então eu acho que isso fazia que... É a minha opinião, que eu penso assim, você pode ver que toda pessoa, a maioria da pessoa bem sucedida, ela sofreu um pouco na vida. Ah, tem uma história. Tem uma história, então, tipo pesada, assim, né? então eu acho que esse sofrimento, essa dificuldade, fazia com que a galera tivesse um pouco mais eu acho, de Saculejo, né? de De garra, né? de Você já garra, não assim. tava... E outra coisa, o que eu tô falando aqui é simples, se você pegar esses Instagram que posta aí, tem as melhores montarias, tem o Diogo da Riolândia, e você vê como é que o cara caía de um boi, ele caía unhado, lutando, e hoje... Se você pegar, essa é uma hora que eu quero pegar e mostrar isso aí. Não. Qualquer coisinha já abre a mão. É essa diferença que às vezes a gente acha que falta. Não é todo mundo. Não, lógico que não. Lógico que não, entendeu? Então a gente vê que hoje, às vezes, parece que não tem Parece que você vê hoje um peão montar, Eugênio, talvez eu possa estar errado falando bobeira, mas eu tenho que falar. Hoje você vê um peão montar dentro do brete, é uma calma danada, nele aperta a corda, numa calma, numa tranquilidade, que ele já sabe montar, é lógico, eu não estou desmerecendo ele não. Mas no nosso tempo, você viu o cara agarrar mesmo ali, fazer uma força, peleja, você não sabe disso. Eu acho que a boiada também era mais chuca também. Mais chuca, se batia, você tinha que ficar pressão pra cima dela. Era um negócio meio tenso ali. Você tinha que ter pressão para pegar ele na pressão também. Mas hoje eu vejo, eu mesmo falo pro meu menino, pro Léo. Eu caía de um boi, moço, eu dava um trabalho para mim dormir de noite, no dia amanhecia ruim, nossa senhora, hoje ele caiu de um boi esse dia, eu falei, não, pode pegar a mala e ir embora. Foi onde é que ele ganhou o campeão. Aí, no outro dia, tranquilo, jogando bola, e eu falei, mas tá certo também, vai esquentar pra quê, né? É o jeito. Tudo mudou, né? O tempo mudou, né? O tempo muda as pessoas, né? Então muitas coisas favoreceram, mas acho que essa é uma discussão. É discussão entre nós, vai ter. E sempre vai ter, uns vai concordar, discordar. Ô Cássio, foi uma satisfação por conhecer um pouco da sua história. Não, amor. Acho que eu sempre te conheci pela televisão, conheci pessoalmente também. E deixa pra gente uma mensagem que eu sempre falo assim no final, né? O que seria o Cássio crescer sem rodeio? Eu vou falar uma coisa pra você, Eugênio, eu nunca pensei isso não, mas... eu acho que o rodeio foi tudo pra mim, cara. Foi tudo. Acho que pra mim o rodeio me deu, como se diz, me deu glória, me deu alegria, me deu tristeza, mas mais alegrias do que tristeza. E o reconhecimento que o rodeio dá pra gente, isso não é eterno, isso não acaba. Você se orgulha de ser um peão de Eu me rodeio? orgulho de ter sido um peão do meio. Vamos dizer, eu não fui um destaque grande nem um dos pequenos, fui o peão do meio. Então eu me orgulho bastante. E fiz muita amizade no rodeio, graças a Deus. E você mantém contato com todo mundo ainda? Assim, a gente conversa com bastantes amigos, fora os que já se foram, né? Que a gente já perdeu pela vida aí. Mas quando a gente encontra, a gente conversa. Tem muitos amigos meus de rodeio, eu sou muito amigo dos peões de cavalo também. Você sabe que peão de cavalo Você estava perto aqui, né, da parte de Taboada. Perto.
Você chegou a viajar com peão de cavalo? Falar viajar, viajei com o Soninho, com um amigo meu daqui da Castanha. Por último, eu viajei mais o João da Conceição. Sim, com os peões aqui que teve, né? Mas, assim, eu sou muito amigo de peão de cavalo. Luiz Antônio Taboada é muito amigo meu. E vários peões. E a gente tá aí nessa... Então, a pergunta que você fez, o que seria assim? Eu acho que o rodeio foi tudo pra mim. Você nem imaginou. Não imaginei que eu ia chegar tão alto como um peão de rodeio. Ter reconhecido, provar pra sua ser família. reconhecido, provei para meus... Conseguir suas coisas também, Isso. imagino que ajudou. E, assim, e levado o nome da minha cidade, que eu amo, que é aqui Cacilândia, né? Eu sou nascido aqui, então todo lugar é uma referência. Você falou tudo, é uma referência. Aquele boizinho lá foi feito pra você, não? O boi... Da cidade ali? Não, a estátua lá na Estátua, saída é pra mim. É pra você. Feita pra mim. A gente passa ali... Ela vem do Chapadão do Sul, onde é que você vê ali? Aquela estátua lá é feita pra você. Fez em vida ainda. Foi um prefeito que teve aí, uns amigos meus, que fizeram, que eu agradeço a eles, né? Então foi feita a estátua. E eu não sabia, eu passava lá ali... eles falam lá o trevo do Cassius Clay. Então eu passava ali e, não é óbvio, a gente lembra de você que eu não passo ali, né? E eu não sabia que era sua, então foi uma homenagem bacana. É homenagem a eu e os peões de cavalo que já teve, que você vê que já tem até um arreio e tal nas costas. Homenagem a mim e todos os peões, né? Entendi. Ficou bacana. bacana. O rodeio aqui é muito forte, né? O rodeio aqui é muito forte. O rodeio Ainda não. Você não teve o prazer de não tive trabalhar aqui? trabalhar aqui, não, mas eu ouço muito. Mas quem sabe. Já Uma hora vem, dá né? certo. Mas Então, o rodeio aqui é muito grande, vale bem disputado, boiada excelente, tropa excelente, peãozada de alto nível, muito bom o rodeio aqui. Esse ano veio a Roseta, né? Aqui veio o Henrique. Bacana. Mas, Cássio, prazerzão, obrigado. Rapaz, Gente, prazer você já é conhecia meu. a história do Cassius Clay? Deixa aqui um comentário, deixa aí o seu like, se inscreva no canal também pra gente continuar. O meio do ano foi complicado. Junho e julho para fazer entrevista, editar vídeo, foi bem complicado. Agora está começando a raliar, a gente vai voltar firme aqui. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.